Olá, começando mais uma videoaula. Essa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre criando relatórios com PDF Sharp Core. Vamos utilizar a linguagem C Sharp, né, o ASP.NET Core 3.0. Resolvi fazer esse vídeo porque eu utilizei já Crystal Report para fazer reportes, né, no caso relatórios com C Sharp, só que eu fiz bastante também relatórios utilizando esse plugin, né, que anteriormente na versão anterior era o PDF C Sharp só, né? Como na versão do Core é PDF C Sharp Core. É uma maneira um pouco mais fácil, mais prática, também mais customizável de você criar os seus relatórios, certo? Para começar aqui com a videoaula, nosso objetivo nessa videoaula é o que? Criar um relatório, né? Um PDF, né? Um relatório PDF praticamente igual a esse daqui. O que nós iremos fazer? Vamos colocar um logo, que vai ser uma foto. Vamos colocar também... Opa, vamos colocar também um nome aqui, um título, né, um nomezinho aqui, aí o detalhe, as colunas, né, o header das colunas e os dados que vão ficar aqui embaixo. O que nós iremos utilizar é o plugin PDF C Sharp Core. Ferramentas que nós iremos utilizar: o Visual Studio 2019, linguagem C Sharp, a biblioteca ASP.NET Core 3.0. Você pode usar o anterior também. Se você não estiver utilizando a versão do Core, o PDF Sharp está disponível também, porém ele não é o PDF Sharp Core, é somente PDF Sharp. O Core é somente para a versão do ASP.NET Core, das mais recentes. Sem mais longas demoras, vamos ao fonte, vamos ao que interessa, né? Eu vou criar aqui um projeto do zero. Novo projeto. Vou selecionar aqui a opção Application Web. Próximo. Vou selecionar aqui uma pasta. Lembrando que eu vou deixar também esse relatório, né, no caso, disponível também no GitHub, mas é claro, né? Se você quiser, eu acho mais fácil você olhar o vídeo, tentar acompanhar e fazer o seu. Caso você tenha alguma dúvida, aí você pega para orientação esse fonte que eu vou disponibilizar no GitHub que a gente está fazendo aqui na videoaula. Vamos criar agora. Vou selecionar aqui a opção Application Web Model Exhibition Controller. Vou criar um bem básico aqui e vou criar. Só essa opção que eu vou selecionar por enquanto. Pronto. Só vou esperar ele criar aqui, ó. Já criou, né? O projeto aqui do lado direito, ó. O que eu vou fazer é algo bem simples. Eu já vou utilizar controller que já existe para criar esse PDF, no caso, o meu relatório, né? No caso, eu não vou usar dados do banco, não vou recuperar dados do banco, mas é bem simples. É só você utilizar essa ideia com os seus dados do banco, vai funcionar perfeitamente da mesma forma. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui com o botão direito e vamos baixar o plugin, né, no caso. Aqui no gerenciador de pacote Nugget, né? Aí aqui eu vou pesquisar sobre PDF Sharp Core. Aí, ó, tá vendo aqui que tem duas versões. Essa aqui é a versão que não é do Core, no caso no Entity Framework, né, normal, sem o Core. E essa aqui já é a versão nova disponível para o Core. É essa que a gente vamos baixar.
No caso, esse exemplo. Caso você não estiver utilizando o Core, é só você baixar essa última versão aqui, ó, a que está de baixo aqui. Não é muito difícil. Eu mesmo eu gosto de utilizar bastante esse formato, né, de gerar relatórios com esse PDF Sharp, porque é bem prático e bastante customizável, né? É fácil para você customizar. Aí eu vou vir aqui na controller, aqui ó, na controller e vou criar um método aqui chamado, deixa eu fechar aqui, chamado public file result, e aqui eu vou colocar download sem parâmetro. Pronto. Por enquanto eu vou deixar assim. Aí eu vou colocar aqui using, vou usar a biblioteca do PDF, né? PDF core.pdf. PDF do. PDF core. Não foi? Ponto. PDF. Ponto. PDF document. Esse cara aqui. Pronto. É isso que nós iremos utilizar. E agora aqui dentro a gente vai começar fazendo algumas configurações padrão. Eu não vou digitar tudo porque eu vou copiar de um exemplo que eu já tenho para ser um pouco mais rápido o vídeo para não ficar demorando tanto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui algumas configurações. O que seriam essas configurações? Essa primeira aqui seria adicionando a primeira página, adicionando aqui o tamanho da página, que é 4A, né? Adicionando aqui como eu vou querer a orientação portrait, né? Tem as orientações aqui de uma página, ó. Eu vou deixar portrait mesmo. Opa. E aqui eu já vou começar a utilizar o gráfico, né, no caso aqui, né? Aí eu pego a page que eu criei aqui em cima, vou jogar dentro dos graphics from PDF page, certo? Aqui eu vou escolher a fonte que eu vou utilizar, vou deixar já na variável, né? Uma fonte black, que é esse cara aqui. O formato que eu vou querer, né? Texto aqui, ó, já estou colocando aqui dentro já, form graphics que a gente criou, né? E aí depois eu vou falar a fonte que eu quero, né? A fonte de organização. Isso aqui é uma variável que eu estou criando para caso eu precise usar. A fonte da descrição, a fonte dos títulos e a fonte dos detalhes da descrição. Então aqui você pode definir se ela é itálico, ó, aqui é o nome da fonte, aqui é o tamanho da fonte, nome da fonte, tamanho da fonte, aqui é negrito a fonte, né? É, negrito italic, né? Aqui é só negrito. Então assim, você consegue personalizar a fonte que você quer no relatório. Nesse relatório, como eu mostrei aqui no exemplo, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu mostrei que vamos ter uma imagem aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou também pegar essa imagem já também. Deixa eu colocar aqui, vou criar uma pasta aqui dentro, ó, na área do www.root, chamado imagens. Nova imagens. Agora eu vou pegar uma imagem, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Aqui, ó. Eu já tenho uma imagem que é essa imagem aqui. Cadê? Vou abrir aqui. Do lado. Então, eu já tenho essa imagem aqui. Eu vou copiar essa imagem para essa pasta aqui, para a gente utilizar. Vou deixar ela aqui já nessa pasta. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou arrastar para cá essa diretório dessa imagem, certo?
É claro, se você tiver no servidor, você não vai fazer com o C da máquina, porque o seu servidor não vai ter o C da máquina, né? Então, aí eu vou criar aqui uma variável, né? Chamada var logo vai receber arroba esse cara, né? Ponto e vírgula. Pronto. E agora nós vamos começar a utilizar o logo, né? Vou fazer um contador da página aqui, para ele apresentar um número da página. Recebe doc ponto page count. Pronto. Esse aqui vai ser o contador que vai contar quantas páginas. E aí agora eu vou escrever esse contador, né? Esse é o número da página no meu cabeçalho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o texto format, que é esse cara aqui. É esse cara aqui, ó, que a gente vai utilizar para imprimir as coisas na nossa tela, certo? Então o que eu vou fazer? Colocar aqui, né? Ponto draw string. Vou pegar, converter para inteiro. Já tem inteiro? Não, vou converter para string, né? Draw, ponto to string, certo? Vírgula new. Opa, new PDF sharpcore ponto draw. Opa, ponto draw. Opa, draw. Ponto xfont. Pronto. E aqui eu vou colocar a fonte que eu vou utilizar para esse cara, que vai ser Arial, né? Vou colocar o tamanho da minha fonte, que é 10. E vou colocar também vírgula, a cor da minha fonte, que eu defini aqui em cima. Ó. Opa, a cor da minha fonte vai ficar aqui. É só você seguindo o que ele fala que é o próximo, ó, vírgula, e vou colocar o tamanho da onde que eu quero colocar ele, né? Aonde que eu vou centralizar esse cara no PDF, certo? Então, como é que eu faço isso? New PDF core ponto draw ponto xrec. E agora eu vou colocar. Eu vou querer que ele fique. Como eu já fiz bastante relatórios desse, eu sei mais ou menos onde que é a posição que eu quero que ele fique. Então eu vou colocar aqui 575, né? Size, que é a largura dele, por 825. Vou colocar aqui vírgula page, né? Em relação da page, que é em relação a o page nada mais é do que esse cara aqui que eu defini, tá? Em cima. Então eu vou pegar ele, vou colocar ele aqui. Em relação dele eu vou colocar ponto height, width e vírgula page ponto rating, né? Altura. Pronto, eu acredito que é isso. Ponto e vírgula. Pronto. Aqui eu já vou imprimir já o nome, né, o número da página que eu estou. No caso, a página número 1, certo? E agora a gente vai também imprimir a imagem, né, que é o logo aqui em cima. Como é que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui ximage, ximage, outro ponto para adicionar referência, imagem. Recebe new, não recebe ximage ponto from file, e aqui eu vou colocar o meu logo, né? Aqui nesse cara aqui. Pronto, para ele ler o meu logo.
Feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável aqui, a graphics, vou colocar aqui embaixo, ponto, draw image, cadê draw image? Draw, opa, draw image aqui, e vou colocar a minha imagem aqui dentro, certo? Vírgula, o point dela, né, que é 20,5,300,50. Como eu já fiz algumas vezes, eu sei mais ou menos o tamanho que ela vai ficar na página, certo? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui embaixo um memory, né, para ele gerar o nosso download do nosso relatório. O memory stream. Outro ponto para adicionar referência. Vou colocar aqui. Agora aqui dentro eu vou colocar um var content type. Isso aqui é somente para gerar o download, tá, pessoal? A aplicação barra PDF. Para me falar que o formato que eu quero que ele gere é o PDF, certo? Aí eu vou pegar aqui doc.salve, salvar o stream, esse stream aqui que nós criamos, certo? Vírgula false, né? Define falso. Ele está falando se eu quero que feche, né? Ou ele depois que finalizar, eu falei que não, falso. E aí aqui eu vou gerar o nome do arquivo. Nome do arquivo. Relatório Valdir.pdf. Pronto. Opa. Vou colocar aqui com maiúsculo só para ficar bonitinho. Pronto. Fazendo isso agora, eu vou fazer o return. E o return vai retornar um file. Nesse nosso file, nós vamos colocar o nosso stream.toArray, né? Vamos converter para toArray. E vírgula content type, que é esse carinha aqui, ó. E também o nosso nome do arquivo. Deixa eu colocar certo aqui. Nome arquivo. Pronto. Nome do arquivo. Pronto. Fazendo isso, a gente já consegue fazer um teste para ver se pelo menos o nosso logo que a gente colocou aqui, ele vai imprimir, ele vai mostrar aquele nosso logo lá, certo? Eu vou fechar aqui para fazer isso. Opa, aqui. Pronto. Aí, o que eu vou fazer primeiramente para ele aparecer esse logo, né? Fica aqui é download, então vou copiar esse cara, certo? Em vez de ser download, eu vou colocar assim, gerar relatório. Pronto. E agora eu vou vir aqui no minha master, nas views, ó, aqui na pasta views, na minha shared, e vou vir aqui na layout, certo? Na layout eu vou colocar esse link, digamos, para imprimir esse PDF. Vou copiar aqui, opa, deu uma travada. Vou copiar esse cara, certo? E vou colocar aqui, gera relatório. Nossa controller é a Homer mesmo, a Action é a gera controller. E aqui eu vou colocar assim, gerar relatório. Pronto. Pronto, feito isso, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui, vou vir aqui no nosso projeto e vou executar ele aqui, ó. Só mudei aqui para executar como CMD e vou executar o projeto. Pronto. O que eu quero mostrar é ele já gerando já essa informação que a gente fez aqui. Algumas linhas ele já vai conseguir gerar já o nosso logo, que vai ficar lá em cima lá o nosso logo. E também vai conseguir gerar o número da nossa página. Como a gente só tem uma página, ele vai gerar como página 1, certo? Essa é a ideia.
Vamos ver. Acho que já está executando. Tá. Está executando. Vou aguardar. Está executando aqui já, ó. Só vai abrir o navegador. Aí, já abriu o navegador aqui. Ele vem como não seguro, mas é só você clicar aqui e ir para a web segura. E aqui já está o nosso link. Agora, se eu clicar aqui no link, até escrevi errado aqui, relatório. Ó, ele já gerou aqui já o PDF, já, ó. Vou abrir o PDF e vou ver como é que ele ficou aqui em cima. Olha lá, ele já gerou o nosso logo. Tá meio estranho aqui, ó, e também gerou aqui também embaixo o número da página lá, ó. Deixa eu ver. Aqui embaixo, ó. Não sei se dá para ver aí, ó, mas aqui embaixo ele já gerou o número da página já também. E aqui o logo do relatório lá. Agora eu vou fechar, né? Opa, vou dar um stop aqui no projeto para implementar as outras coisas lá também, que está faltando. Eu vou só consertar o nome que eu coloquei, eu escrevi errado lá, eu escrevi relatório. Aqui, ó, relatório. Pronto. Fazendo isso, a gente já sabe que nosso logo está aparecendo, certo? Que é o nosso logo aqui. Vou até colocar aqui. Impressão do logo. Opa! Do logo. Pronto. Que é esse cara aqui. Agora a gente vai começar a fazer o mesmo que eu mostrei aqui, ó. A gente imprimiu o logo, certo? E agora a gente vai imprimir esses nomes aqui, ó. Nome, profissão e tempo, certo? Então vamos voltar para o Visual Studio. Para ficar um pouco mais rápido, eu já tenho algumas coisas pré-copiadas, já feitas, então eu vou colar para ficar um pouco mais rápido, certo? Primeiro, a coluna nome, né? Que eu vou colar aqui, ó. Voltando, vou mostrar aqui de novo na página. Ó, o que a gente está fazendo agora é essa parte aqui em cima, ó. Ó, em cima, nome, profissão e tempo. A gente vai fazer, certo? Voltando. Então, feito o nome, eu escrevi nome aqui, certo? Aí eu coloquei a posição que eu quero que ele apareça aqui, certo? Ó, tá vendo aqui. Esses dois primeiros aqui, ó, o X e o Y, é a posição da altura e largura e da altura, né? Que ele vai ficar em relação da página e a coluna que ele vai ficar, a linha e coluna, é esses caras, certo? E agora, quer ver? Eu vou colocar esse cara aqui embaixo que vai ser o que vai aparecer Valdir Ferreira, tá vendo? Fonte organização que eu fiz aqui e fonte descrição, certo? Pode ver que o nome ele está na coluna, né, 20 e ele está, não, desculpa, na linha 20 e na coluna 75 ou vice-versa. E o Valdir aqui, ó, ele está na verdade na mesma coisa, ele está na coluna 80 e a linha 75, certo? A linha ele está na mesma linha, né, para ele aparecer dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, na mesma linha. Só que a coluna que ele assumiu é uma coluna bem mais à direita. Para ele aparecer. Eu vou executar também só para mostrar como vai ser o funcionamento. Aí eu vou fazer todo o título, o header, né? Depois a gente faz o conteúdo. A gente faz também o cabeçalho ali também, onde vai mostrar todos os dados do nosso relatório. E eu vou executando pouco a pouco para não ficar também muito extenso também, né? Pronto. Vou gerar o relatório. Gerou o relatório, vou abrir ele. Pronto, ó, tá vendo? Gerou aqui em cima que a gente fez o logo, o nome que a gente colocou e Valdir aqui. Você percebe que eu estou colocando uma fonte bem simples aqui, mas você pode colocar uma fonte, no caso, fonte da sua empresa, né? Se você utiliza aí alguma fonte específica, você pode também colocar. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar os outros, né? As outras coisas que eu tenho aqui, que deixa eu dar um stop aqui. As outras coisas que eu tenho que colocar aqui embaixo, que é a mesma coisa. Não mudou nada do texto format, draw string, a descrição da profissão, né?
a fonte que eu coloquei para ela, que é 8, certo? A cor da fonte, que é black, e a coluna que ela está e a linha que ela está. Tá vendo? Aqui a coluna praticamente é a mesma coluna do Valdir aqui, da primeira, do primeiro que a gente fez, só que porém a linha já é mais abaixo. Aí tá a profissão, a linha é a coluna, desculpa, a linha é mais a coluna é mais para a direita e a linha é a mesma linha. E o tempo também vai ser a mesma coisa. Qual é a forma que ele vai aparecer? Já vai aparecer desses 3 formatos aqui, certo? Mas o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o detalhes aqui, ó, onde está escrito detalhes aqui, onde eu coloquei o mouse em cima. O que eu vou fazer aqui é também copiar o detalhes, né? O detalhe ele tem um pouquinho diferente aqui, o detalhe do título, que ele vai ser essas 3 linhas. Eu vou pegar o título detalhe, certo? Format, né? Vou alinhar ele no centro. Aqui você pode alinhar, tem vários tipos de alinhamento, né? Centro, default, justify, left, right. Então eu vou alinhar ele no centro, vou escrever detalhes da mesma forma que a gente escreveu dos outros também. O único detalhe que eu vou colocar aqui é o título, né? O título detalhe, ó, ele é diferente, é o Arial 14 e ele é bold, né? New PDF, a posição aqui da linha, né? Da coluna, eu não coloquei nenhuma e a linha eu coloquei 120, certo? Então o que ele vai imprimir aqui? Ele vai imprimir, na verdade, essas 3 linhas aqui, nome, profissão e tempo e o detalhe grandão, certo? Só que antes de imprimir isso, a gente vai colocar aqui a descrição, atendimento, operação, quantidade, status e data, certo? Que é essas colunas que eu já tenho montado aqui. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Colocar aqui mais abaixo. Aqui eu vou colocar aqui a descrição. Título maior, né? E aqui embaixo eu vou colocar essas colunas. Que, deixa eu tirar esses caras aqui, que não precisam dele. Pronto. O que essas colunas são? São aquelas colunas que vão aparecer lá. Descrição, atendimento, operação, quantidade, status e data. Certo? São todas as colunas que vai aparecer abaixo. Eu já vou executar para mostrar do jeito que ela vai aparecer. Vê que não muda nada, ó, detalhes, né? Só uma coisa que mudou, na verdade, né? Quando a gente estava colocando esses caras aqui, ó, nome, profissão e tempo, a gente estava utilizando o texto format, que é esse cara aqui, o primeiro. Quando nós utilizamos o detalhes, a gente criou o detalhe do gráficos aqui. Agora, para o título das colunas. No título das colunas, nós estamos utilizando esse cara aqui, ó. A gente criou aqui também do Graphic. Detalhes. Porém, estamos usando a fonte de descrição lá em cima, Arial 8 como fonte italic. Estamos utilizando a cor da fonte black também, que a gente já tinha definido aqui em cima, e também estamos utilizando aqui a altura da linha. Por que eu coloquei já fixo essa altura da linha? Porque o título, né, das colunas, eles vão ter a mesma altura. Se você ver aqui, ó, eles vão ter sempre a mesma altura, que é descrição, atendimento, operação, quantidade de status e data. Todos eles vão ter a mesma altura, eles não vão mudar isso daqui. Então, por isso que eu deixei eles definir aqui 140, certo? Verificar tudo certinho, não tem problema. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou executar novamente para a gente ver o que a gente fez até agora no relatório, né? Como ficou esse relatório. Ficou realmente parecido com o exemplo, né, que eu mostrei aqui. Ele ficou realmente parecido aqui. Porém, os dados ainda a gente não fez. Fez só nome, profissão, tempo, detalhes e as descrições aqui, né? O título da coluna. Tá, vamos ver aqui. Vou clicar aqui para gerar o relatório. Já gerou, vou abrir ele. Pronto. Basicamente foi o que a gente fez até agora, né? Nome, profissão, tempo,
certo? Com os dados, né? Que a gente quis. No caso, se você quiser pegar do banco, vai ter os dados também, detalhes e a descrição da coluna. Aí é claro, aqui ó, tá vendo que tá uma mais para cá, outra meio que no centro. Isso aqui é ajuste. Aí você ajusta ela. Que nem ó, um exemplo, a data tá aqui, certo? Né? Tá nesse ponto aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mexer na data, quer ver? Opa. Eu vou mexer na data. Opa, não foi. Eu vou dar um stop aqui e vou mexer na data, na coluna data. Cadê a coluna data? Tá aqui, ó. Altura aqui. O que eu vou fazer? Ela tá 400. Eu vou colocar 900, certo? Ela vai lá pro final da tela. Vou colocar 800, melhor. Ela vai lá pro final da tela, quer ver? É aqui que você ajeita, aonde você quer que seus dados apareçam, certo? E aí não tem muito, digamos assim, o que você errar muito, né? É claro, não é tão visual, só vai ser visual depois que você executa, mas mesmo assim é fácil, não é tão difícil assim de você fazer. Você fez um relatório, os próximos vai ser muito, mas muito fácil para você fazer. Aí eu vou abrir aqui, ó. Ó, a coluna data nem apareceu, ela veio totalmente para cá, ó. Tá vendo? Nem apareceu aqui mais. Ela foi jogada para direita aqui, certo? Vamos voltar ela onde ela estava e vamos gerar os dados lá desse nosso exemplo. Pronto, feito o... Opa, dá um stop aqui. Pronto, feito o cabeçalho, né, das colunas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar as colunas, né? Gerar os dados dela. Como é que eu vou gerar os dados? Né? Que nem numa tabela, você tem o título das colunas e agora vamos gerar os dados. Vou colocar aqui um for. Opa. Vai começar de 1 e vai até 20. Vou colocar até 30, pronto. Até 30. E o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui a altura dos itens, né? Vou colocar primeiro aqui dados do relatório. Esse cara aqui é onde você buscaria no banco, no caso, os dados para colocar, para mostrar no seu relatório. Porque aqui em cima, o que a gente fez? Mais as descrições, né? Ah, se você quiser buscar o nome do usuário que você vai colocar lá em cima, alguma coisa assim do banco, alguma informação, você pode fazer algum select mais em cima. Mas aqui que vai começar a você buscar os dados mesmo que você vai deixar no seu relatório. Vou colocar aqui essa variável que vai ser a altura detalhes item. O que ele vai fazer? É que nem o título aqui, ó. Eu tenho uma altura fixa para o título. A primeira linha, todos os dados têm que estar nessa mesma linha, certo? Mas o que eu vou fazer? A próxima linha não. Então o que eu faço na próxima linha? Para ele pular uma linha e continuar colocando os dados embaixo um do outro. Eu coloco o mais 20 aqui, que aí ele vai somar na altura e vai começar a imprimir, digamos, imprimiu a primeira linha de dados, depois ele vai pular a linha, vai passar aqui, soma mais 20 de altura dos itens e vai pular mais uma linha e vai imprimir e assim por diante até finalizar, certo? O que eu fiz para mostrar os dados? Vou copiar aqui também a linha, vou colocar aqui, mas eu vou explicar também. Texto format. O texto format foi o que a gente utilizou aqui em cima, certo? E que a gente utilizou aqui em cima também. E aí eu vou utilizar o texto format. Eu vou recortar aqui só para mostrar mais ou menos como é que é. Esse texto format, o que eu fiz com ele? A primeira descrição, ela tem que estar mais ou menos abaixo desse cara aqui, certo? Que vai ser a descrição. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou executar para vocês terem a ideia do o que vai acontecer nele. Quer ver? Esse cara aqui, ó, a altura do item, ele está definindo a altura, no caso a linha, a linha que ele vai aparecer. Como início, ele aparece na linha 160, certo? Porém, o que vai acontecendo? Conforme ele vai passando aqui, vai somando mais 20. Então ele vai pulando mais 20 linha, mais 20 linha, mais 20 linha. E assim os dados não ficam grudados um no outro, certo? Eu vou comentar aqui e vou executar dessa forma aqui. Só para vocês verem que ele
vai jogar um dado por cima do outro e não vai fazer nada ali. Na verdade, eu acho que nem precisava fazer isso, porque desde que todo mundo já, nessa altura, já entendeu como é que isso aqui vai funcionar, né? Vou gerar o relatório, exagerando, já gerou, opa, né? Vai gerar o relatório, já gerou o relatório, vou abrir aqui. Pronto. Ó, pode ver como é que saiu a descrição. Saiu meio estranho, né? Ó, porque o que, que ele fez aqui, ó? Deixa eu maximizar um pouquinho. O que, que ele fez aqui? Ele jogou tudo em cima aqui, ó. Tá vendo? Ele colocou a descrição mais ou menos aqui aonde a outra descrição tá, mas ele foi jogando aqui tudo em cima. Porque ele não tem um pula-linha, né? Vai para a próxima linha, vai para a próxima linha. Esse pula-linha a gente tem que fazer ele na mão, não tem jeito mesmo. Como que eu faço isso? Eu descomento essa parte aqui, ó. Ctrl. Pronto. E aí ele vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. E aí ele vai conseguir chegar até a última linha, até acabar os dados, certo? Pronto. Aqui eu vou colar tudo de novo, né? Todas as nossas colunas, não tem segredo, né? Aqui eu coloquei status, aí coloquei o contador aqui só para gerar alguns dados fictícios, né? Aqui mais ou menos cada linha, né? Ela tem que ficar embaixo das suas correspondentes título da coluna. Então descrição, a descrição aqui ela tá na coluna 20, aqui eu coloquei na coluna 15, um pouquinho antes. Aqui o atendimento aqui está na coluna 144. Aqui atendimento, ó, que é o dado do atendimento, eu coloquei na 145, um pouquinho mais para frente e assim por diante, certo? Eu vou executar agora para mostrar como ficou basicamente a versão final, né, desse relatório, porque é só isso, ponto, acabou. A geração do PDF. Para quem já fez PDF com alguns outros plugins, eu sinceramente que eu já fiz também, eu achei esse plugin um dos mais básicos, mais fácil que tem para você fazer. Vou vir aqui, gerar relatório. Pronto, vou abrir o relatório. Ó, pronto, ele já gerou o relatório. É isso. Ó, o título, a imagem, né, logo, o títulozinho aqui em cima que você pode fazer de qualquer forma, pode customizar do jeito que você quiser e os dados aqui. Ó, tá vendo aqui a descrição? Os dados aqui da descrição, ó, tá um pouquinho fora. Quer ver? Ó, a gente vai ajeitar isso. Como que a gente ajeita isso? Dessa forma aqui, quer ver? Ó? Dá um stop aqui. A descrição aqui, ela estava um pouquinho fora da descrição dessa aqui, né? Então vamos jogar ela um pouquinho mais para frente. Vamos colocar aqui 21, certo? E vamos executar. É muito simples, o fonte ficou bem pequeno, de fácil entendimento, né? Basicamente assim, é um plugin muito bom mesmo, que eu utilizo mesmo, é totalmente free, né? Você pode utilizar sem problema nenhum, open source. Gera relatório. Pronto, já gerou o relatório. Quer ver? A gente alinhou a coluna de descrição aqui, ó. E ela já está certinho aqui com a descrição, certo? Basicamente é isso, não tem muito segredo na geração desse relatório, né? Só vou passar rapidamente por tudo que a gente fez aqui. Então, stop. O que a gente fez aqui foi bem básico, adicionou o plugin, fez um método como file result para fazer download, né? Criou aqui o use do PDF, colocamos as nossas configurações da página, adicionou na página, colocamos aqui o A4, né? Falando que é A4, algumas configurações de fonte, de gráfico, algumas configurações de algumas descrições que a gente mais utilizou, o logo, né? Aí adicionamos a quantidade de página, a página que ele está. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que nós adicionamos. O logo, né? Adicionando o logo. Aqui é um título exibição. Título exibição. Deixa eu ver. Aqui é o título maior, aquele que aparece bem grandão escrito descrição. Aqui são as colunas do nosso relatório, né? As colunas que vai aparecer os dados, e aqui os dados gerados, que no caso aqui são os fictícios, mas você pode gerar o dado realmente do seu banco de dados, né? E aqui é a forma que ele utiliza para gerar o PDF, né? Do formato PDF.
Eu acredito que é isso, bem simples. Lembrando que eu vou deixar o fonte na descrição do vídeo também, né? E caso alguém tenha alguma dúvida, é só entrar em contato deixando nos comentários, na verdade, que eu sempre respondo. Foi isso, né? As ferramentas que a gente utilizou. Vamos ao fonte. A gente já foi ao fonte e finalizou o vídeo. Gente, muito obrigado por acompanhar até o final. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar na descrição que eu sempre respondo. E vou deixar o fonte também, o link do fonte para você baixar do GitHub que a gente desenvolveu aqui em aula. Até a próxima e tchau, tchau.